carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do que está escrito do versículo 12. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 12, está escrito assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Quem são os justos? Aqueles que foram justificados. Você lembra de Romanos capítulo 5, versículo 1? Paulo escreveu assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os justos não são aqueles que são bonzinhos, porque a própria palavra diz: não há um justo sequer, mas aqueles que ouviram o Evangelho, creram na sua mensagem, se arrependeram dos seus pecados, estes foram justificados. Então eles são chamados justos, não pelo que eles fazem, mas pelo que Cristo fez por eles. Então, quando você lê Provérbios 15, 3, assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então, se os olhos do Senhor estão em todo lugar, Deus vê tudo. Mas a ideia de Pedro é dizer que o Senhor observa atentamente, o Senhor presta mais atenção àqueles que creem nele, aqueles que foram justificados, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Amém? Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Tiago 5,16, o texto diz assim: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Curva sua cabeça, feche os olhos, por favor, vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque o Senhor é bom, a sua bondade, a sua misericórdia não tem fim, duram para sempre. Nós estamos aqui mais uma vez, desfrutando do privilégio que o Senhor nos dá, de nos reunirmos em teu nome, e te louvar, te exaltar. Este é o momento de nós ouvirmos a tua palavra, e oramos pedindo que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, edifique a nossa fé, que o Senhor abra o nosso entendimento, que venhamos compreender aquilo que o Senhor tem a tratar conosco nessa noite, Pai. Seja exaltado através desta pregação, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode sentar em seu lugar, por favor. Pedro, como você bem sabe, ele era um dos 12, portanto fazia parte daquele grupo de 12 homens que foram escolhidos por Jesus para lhe fazer companhia naqueles 3 anos e meio de ministério terreno. Pedro, ele estava sempre com Jesus nos momentos mais importantes, na companhia de Tiago e João. Pedro foi um homem que teve o privilégio de ter muitas experiências com Jesus. Pedro foi um homem muito provado por Jesus, experimentado por Jesus, e ele quer passar as suas experiências para a igreja, compartilhar as suas histórias. Ele quer transmitir a ideia que a fé, para ter os seus valores, a fé que agrada a Deus, ela, assim como o ouro, ela deve ser provada pelo fogo. Se você voltar aqui para o capítulo de número 1, e versículo de número 7, está escrito assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória
na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, Pedro, ele está dando a ideia de que o ouro, para ser legítimo, para ter o seu valor, para ser precioso, ele precisa passar por um teste de fogo. E passando por aquele teste de fogo, então ele é considerado legítimo. A ideia de Pedro é mostrar que a fé também é assim. Porque é fácil dizer que temos fé. É fácil dizer que acreditamos. Mas a Bíblia diz em Hebreus 11:1 que a fé é a certeza daquilo que se espera. É a prova daquilo que nós não vemos. Sem a fé é impossível agradar a Deus. No capítulo 4, versículo 12, Pedro vai dizer assim: amados, não estranhem a ardente prova que vem sobre vós, para vos colocar à prova, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos por seres participantes das aflições de Cristo. Então Pedro, ele dá uma certa ênfase, e aliás foi assim que ele amadureceu como servo de Cristo. Quando você olha para a história, você vai perceber que em várias ocasiões Jesus deu a Pedro provas, ou Jesus colocou Pedro à prova. Eu acho que assim é melhor dizer. Quando você lê Lucas capítulo 5, o Lucas registra um fato em que Pedro, que era o principal pescador da Galileia, ele viveu uma noite frustrada, pois ele lançou por diversas vezes as redes ao mar e não pegou nada. Quando o dia amanhece, eles estavam à beira da praia limpando as redes, e diz o texto que Jesus viu, se aproximou e entrou no barco de Pedro para ensinar a multidão que estava à beira da praia. Depois de ter ensinado, então Jesus pede que Pedro, ele vá às profundezas do mar e dá uma ordem para que Pedro lançasse as redes. Pedro demonstrou uma certa resistência, pois ele era pescador, Jesus carpinteiro. Então Pedro vai dizer: olha, mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Nós trabalhamos no melhor horário, exercemos toda a nossa experiência, usamos todo o nosso material de pesca, lançamos a rede a noite inteira, mas não pegamos nada. Mas, como é o Senhor que está mandando, então eu vou lançar as redes. E quando Pedro lançou as redes, ele foi surpreendido, pois havia uma grande quantidade de peixes na rede, de modo que ele precisou auxílio de um outro barco para então levar os peixes à beira da praia. Quando você lê Mateus capítulo 17, Pedro vai viver uma outra experiência. Alguém vai até Cafarnaum, bate na porta da sua casa, perguntando se Jesus, que ali estava, pagava os impostos, as taxas. Então Pedro diz que sim. Quando Pedro entra para casa, Jesus se antecipa a ele e lhe faz uma pergunta: ô Pedro, de quem cobra os tributos os reis da terra? Dos filhos ou dos alheios, dos estrangeiros? Pedro respondeu: dos alheios. Então Jesus disse a ele: olha Pedro, mas para que não haja escândalo, vai ao mar, lance o anzol, e o primeiro peixe que você pegar vai ter um estáter, uma moeda na boca. Então você pega aquela moeda, e aí você vai pagar por mim e vai pagar por você. Jesus está provendo recurso a Pedro de modo inesperado. Assim como Pedro viveu a experiência de ter uma pesca maravilhosa, fora do horário habitual, num lugar onde não era o seu costume, num horário onde não era o seu preferido. Agora Pedro tem experiência de lançar, como Jesus havia dito, o anzol ao mar e pegar um peixe, tirando dentro da boca dele uma moeda para pagar os impostos. A palavra de Deus mostra que um dia Pedro também viu Jesus curar uma pessoa dentro da sua casa. Quando ele sai do templo num dia de sábado, vai até a casa de Pedro,
e chegaram até Jesus dizendo que havia uma mulher enferma em um dos quartos, ela delirava de febre. Então Jesus vai até aquele quarto, toca na mão daquela mulher, que era a sogra de Simão Pedro, e imediatamente ela se levanta e começa a servi-los, diz a Escritura. Mas uma das experiências mais conhecidas de Pedro, Mateus registra no capítulo 14, onde os discípulos estavam na quarta vigília da noite no mar da Galileia. De repente eles veem um ser resplandecente vindo ao seu encontro, e eles começaram a gritar assustados, dizendo: é um fantasma. Então Jesus se aproxima deles e diz: sou eu, não tenham medo. Então Pedro corajosamente disse: Senhor, se és tu, então faça com que eu vá ter contigo sobre as águas. E Jesus respondeu dizendo: vem. Quando Pedro ele coloca os pés na superfície das águas, ele então dá os primeiros passos, ele vai viver exatamente o sobrenatural que Cristo vivia. Mas o texto mostra que ele sentiu um vento, e ao sentir este vento, então ele começa a afundar. Jesus pega Pedro pela mão e o coloca novamente no barco, dizendo: ainda não tens fé, homem de pouca fé, por que duvidaste? Eu estou citando aqui algumas experiências vividas por Pedro, entre tantas outras registradas na Escritura, para mostrar para você que tudo que ele viveu durante os dias em que Jesus esteve na terra era só um preparo para a missão que ele receberia um pouco mais adiante. Às vezes nós não entendemos, mas as experiências que nós temos com Deus na nossa caminhada, ela sempre vai ser útil por um tempo futuro. Às vezes não entendemos o porquê do atrito, às vezes não entendemos o porquê da falta do recurso, às vezes não entendemos o porquê da dor, da ansiedade, o porquê que as coisas caminham sempre para o lado mais difícil. Mas acredite, às vezes é Deus nos preparando no tempo presente para experiências que viveremos daqui a um tempo. Por isso que em João 13,7 ele diz: olha, o que eu faço, vocês não sabem agora, mas vocês vão saber depois. Um dia Jesus perguntou para Pedro: quem eles dizem que eu sou? Pedro respondeu dizendo: olha, uns dizem que tu és Elias, um dos profetas. Jesus perguntou para ele: e vós? E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu para ele: eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus vai dar a Pedro a responsabilidade de ser um dos pilares da igreja. Pedro vai ser um dos principais responsáveis pela evangelização da igreja do primeiro século. Então todas as experiências que ele vive eram necessárias. Para caminhar com Deus é necessário aprender a viver muitas vezes, irmãos, no limite da paciência, no limite das forças, no limite do medo. Porque a nossa caminhada com Deus é assim. Ele diz: olha, o pão de cada dia dai-nos hoje. Ou seja, existem coisas que nós precisamos para amanhã, que Deus vai dar amanhã. Por isso que Pedro é provado. Olha, Pedro, eu vou te ensinar uma coisa. Você não tem recursos, né? Eu vou te ensinar a depender do meu agir. Vai lá e lança um anzol. Ô Pedro, olha, você tem medo, não tem? Quando você tem medo, a fé te faz afundar. Quando você tem medo, a sua fé falha. Quando Pedro começou a caminhar por cima das águas, ele ia na direção de Jesus, olhando para Jesus, sobre a palavra que Jesus havia dado. Mas quando ele sentiu o vento, ele começa a afundar. Jesus está querendo ensinar alguma coisa ali. Nós andamos olhando para Deus, nós andamos olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, é uma coisa. Mas quando nós começamos a sentir as coisas, o medo vem, a insegurança vem. Por isso que muitas pessoas acabam naufragando. Era tudo um treinamento, era tudo um preparo.
Pedro demonstrou, na verdade, não estar muito bem preparado como deveria estar. Porque por várias vezes Jesus disse assim: Pedro, o diabo tem te cirandado, mas eu tenho intercedido por você. Jesus vai dizer a Pedro que ele ainda não era convertido. E a prova disso é que quando Jesus, naquela noite em que foi traído, naquela terrível madrugada de sexta, quando eles viram que tudo aquilo que Jesus havia dito estava acontecendo de fato, ele estava sendo julgado injustamente, estava sendo castigado, por 3 vezes Pedro afirmou não conhecê-lo. Por 3 vezes Pedro negou Jesus. Mas a grande verdade é que, apesar disso, Deus tinha um propósito a cumprir, e esse propósito passava pela vida de Pedro. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro em que registra os 30 primeiros anos da história da igreja cristã, o capítulo 2 mostra que os discípulos estavam reunidos, e de repente veio sobre ele um vento veemente e impetuoso. Todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo, e agora revestidos de poder do Espírito Santo, Pedro, com intrepidez, com ousadia, ele começa a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Pedro começa a pregar para que os homens se arrependessem. Quando você lê o capítulo 2, versículo 37, diz a palavra que os homens que ouviram a mensagem de Pedro ficaram agoniados, ficaram angustiados e perguntaram: e agora? O que é que nós temos que fazer? Então Pedro respondeu dizendo: arrependam-se e sejam batizados para o perdão dos vossos pecados, e então vocês vão receber tudo aquilo que Deus havia prometido. Em Atos 2,40 Pedro vai dizer: salvai-vos dessa geração perversa. Com a descida do Espírito Santo, com o revestimento que eles receberam de poder, mas poder para quê? Para anunciar o Evangelho. Então, agora Pedro começa a pregar na companhia de Tiago, na companhia de João, na companhia dos demais apóstolos, e a igreja começa a crescer, a igreja começa a ganhar a sua forma. Os judeus, os gentios começaram a ouvir a mensagem de que o Cristo crucificado pelos judeus, na verdade, Deus o fez Senhor e Cristo. Aquele não era um falso profeta, não era um malfeitor, mas aquele era o próprio Deus encarnado. E pregação após pregação, como Atos 3,19, os ouvintes da mensagem começaram a se converter, acreditando na mensagem que Pedro pregava. E é aí então que começa um dos problemas ditos por Jesus, pois em João 16,33 ele disse assim: eu tenho-vos dito isso para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora Pedro mais uma vez vai ser colocado à prova. E agora, como consequência da missão que ele recebeu do Senhor, por zelo com a igreja de Cristo, por pregar o Evangelho de Cristo, agora Pedro começa a ser perseguido, e em algumas ocasiões Pedro vai ser lançado em prisões. Pedro vai ser duramente provado pelo dono da igreja. Eu queria mostrar para você aqui no livro de Atos as prisões que Pedro precisou enfrentar, porque entenda, foi ele que escreveu: não estranhem a ardente prova que vem sobre vós. Foi ele que escreveu que a fé, para ter o seu valor, assim como o ouro, ela precisa ser provada. E nós, como servos de Cristo, precisamos entender que é exatamente na hora da dor, da angústia, da perda, que nós somos provados. É quando as portas se fecham, é quando vêm as perseguições, as calúnias e todos os males que nos sobrevêm por consequência da nossa fé. Era isso que Pedro estava ensinando, quando ele disse que a fé, para ser valiosa, ela precisa ser colocada à prova.
Porque, irmãos, você pode perguntar para qualquer uma das pessoas que frequentam igrejas, em especial as evangélicas. Pode escolher qualquer igreja. Você pode entrar lá e perguntar: você tem fé? Tenho uma fé grande em Deus, tenho uma fé grande em Jesus, creio na ressurreição, amém. Isso é ter fé. A questão é quando perde o emprego, a questão é quando o teste dá positivo, a questão é quando o dinheiro falta, a questão é quando surgem as crises, a questão é quando a provisão não vem. A grande maioria das pessoas desistem, abandonam a igreja, abandonam a vida devocional, se esquecem de buscar a Deus. E a fé que agrada a Deus é a fé daquelas pessoas que, apesar de todos os males, elas persistem. Mas persistem em quê? Em buscar a Deus, em servi-lo. Vamos olhar para a vida de Pedro. Vai comigo aqui para o livro de Atos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 1, está escrito assim: e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, e o capitão do templo, e os saduceus. Os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, eles faziam parte daquele grupo de homens religiosos que perseguiam Jesus, que não criam na sua mensagem. Os homens que julgaram Jesus, que o sentenciaram à morte, mas que perceberam que, apesar do principal membro daquela que para eles era uma seita ter morrido, as pessoas continuavam pregando aquela mensagem, e diziam que aquele Jesus Nazareno que havia sido crucificado ressuscitou. Então veja o que está escrito no versículo de número 2: doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Ou seja, quando Pedro pregava que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo, que ao terceiro dia o milagre aconteceu, que ele de fato é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, toda aquela corja religiosa se doía, ficavam ofendidos. Aí olha o verso 3: e lançaram mão deles e o encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Verso 4: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Apesar de Pedro estar sendo confrontado, apesar dele ter passado a noite numa prisão, a igreja crescia, a igreja prosperava. O número já era quase 5.000. 5.000 pessoas que se converteram ouvindo que Jesus havia ressuscitado. Ou seja, quem está prosperando aquele ministério de Pedro é o Espírito Santo. O que Pedro está fazendo ali é cumprindo o propósito pelo qual ele foi treinado. Pedro está fazendo na prática aquilo que Jesus o chamou a fazer. E qual foi o resultado disso? Prisões, dificuldades. Aqui no capítulo 4 é uma, mas é para o capítulo de número 5. Capítulo 5, versículo 17. O texto mostra que os sacerdotes e os saduceus, lá no começo do capítulo 4, doíam-se muito. Como assim doíam-se muito? Eles ficavam indignados. Como é que pode os caras pregarem que um morto ressuscita, porque os saduceus não acreditavam em ressurreição, e ainda assim 5.000 pessoas creram? Como é que pode isso? Agora, olha o versículo de número 17 do capítulo 5. E levantando-se o sumo sacerdote, e todos os que estavam com ele, e eram da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, assim como no capítulo 4, eles doíam-se muito,
no capítulo 5, versículo 7, eles tinham inveja. Mas inveja do quê? Do resultado do trabalho dos apóstolos. Porque eles pregavam e as pessoas criam. Eles pregavam e o resultado eram pessoas se convertendo. Deixa eu dizer uma coisa para você: o problema que Jesus enfrentou e que os apóstolos enfrentaram nunca foi demônios. Nunca. Porque com os demônios eles davam uma ordem e o mal saía. Jesus nunca precisou medir esforços com demônios. Sai, demônio, não vou sair. Sai sim, não vou. Você vai sair? Sim, não vou sair. Não tinha isso, irmãos. Porque até os demônios criam que Jesus é o Filho de Deus, como Tiago escreveu. O problema sempre foi a religiosidade. O problema sempre foi o conceito daqueles que se sentiam santos, daqueles que se sentiam justificados por serem descendentes de Abraão. Por isso que no Sermão da Montanha, Jesus publicamente fala da hipocrisia dos religiosos. E é o mesmo problema que nós temos nos dias de hoje. Porque os homens, eles querem assumir o protagonismo da obra de Deus. Eles querem ser o destaque. Eles querem levar a fama. Não se contenta em anunciar em Jesus Cristo a ressurreição dos mortos. Mas eles querem assumir o papel de destaque. Então, eles gostam de ser bajulados, reverenciados. Eles gostam de serem elogiados por aquilo que eles fazem. Não é? E muitas vezes confrontam aqueles que trazem uma mensagem simples, o beabá da fé, o arroz com feijão do Evangelho. Pedro não está pregando nada demais, mas as pessoas estão se convertendo, porque através das palavras que Pedro diz, o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, está atuando para que os corações se convertam à fé salvadora. Mas olha o que eles sentem: inveja. Aí veja o versículo 18: e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos o templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Ou seja, os homens tentavam silenciar a voz de Pedro, mas o Espírito Santo trabalhava para que Pedro continuasse pregando. Por isso que no versículo 29 está escrito: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, disse Pedro. Ele foi treinado para isso. Todas as experiências que ele viveu, moeda na boca do peixe, puxa, provisão de modo inesperado, casa e curou a minha sogra que estava delirando de febre. Eu andei sobre as águas porque eu acreditei na palavra que saiu da boca dele. Tudo que Pedro vive nestes dias de ministério é por causa das experiências que ele teve com Jesus. Mas entre as prisões, as provações que Pedro precisou enfrentar, tem uma que me chama a atenção, que é a que acontece no capítulo 12, quando mais uma vez ele é preso. Eu quero que você vá comigo até lá. Atos capítulo 12. Nós começamos a mensagem lendo o texto que Pedro escreveu: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Talvez você tenha até se perguntado: mas por que o pastor está falando tudo isso? E o que tudo isso tem a ver com o texto que ele leu no começo? Agora você vai entender. Pedro, ele estava na prisão mais uma vez por causa da obra de Deus, e agora ele tinha um motivo para se preocupar, porque o seu companheiro Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, ele foi assassinado pelo rei Herodes. E diz a palavra que, como isso agradou a multidão, Herodes tinha um plano: esperar a passagem da Páscoa para então apresentar Pedro aos judeus, querendo ganhar o coração deles. Olha, estou apresentando a vocês mais um daquela seita chamada cristianismo.
E quando isso acontece, a igreja se reúne para orar. A igreja começa a clamar a Deus para que o Senhor fizesse alguma coisa. Acompanhe comigo a leitura do capítulo 12, versículo 1. Está escrito assim: porque aquele mesmo tempo, o rei Herodes, que era o Herodes Agripas, estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Como assim? A igreja sofria maus tratos. Apesar da grande quantidade de pessoas que se convertiam ao cristianismo, a igreja era perseguida. Você ler o capítulo 8 de Atos, os primeiros versículos do capítulo 9, você vai perceber que tinha um homem chamado Saulo que assolava a igreja, maltratava os cristãos, prendia os cristãos. Então, a igreja era maltratada. Olha o verso 2: e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, 4 quaternos de soldados é o equivalente a 16 homens que ficaram ali vigiando Pedro. Pois numa ocasião anterior, no capítulo 5, Pedro havia sido preso, mas ele conseguiu escapar porque o Senhor enviou um anjo lá. Então agora ele está sendo observado. Só que agora com um agravante. Herodes havia matado o seu companheiro Tiago. E Pedro então sabia que estava em perigo. Pedro sabia que, assim como Herodes mandou matar Tiago, ele seria o próximo. Mas olha que coisa linda no verso 5, diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Enquanto Pedro está preso, a igreja se une a orar. A igreja clama a Deus pela vida dele. A igreja dirige a sua voz a Deus em oração. Fazia contínua oração por ele a Deus. Então você deve imaginar o povo reunido, orando e dizendo: Senhor, nós clamamos pela vida do nosso irmão Pedro. Nós suplicamos o teu cuidado sobre a vida de Pedro. Nós já perdemos o Tiago e não queremos perder Pedro. Nós precisamos que o Senhor faça alguma coisa por ele. Nós precisamos que o Senhor envie um anjo até onde ele está para livrá-los da morte. Eles oravam continuamente. Você pode observar no versículo de número 12, está escrito assim, ó: e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Eles oravam porque Pedro estava em perigo. Pedro corria riscos. Pedro poderia ser o próximo cristão morto, e Pedro não podia morrer, porque assim como Tiago, ele era uma das principais influências da igreja naquela época. E é aí que entra o poder da oração. O próprio Senhor Jesus disse assim: quando os dois concordarem acerca de qualquer coisa nessa terra, há uma concordância no céu. Jesus, por várias vezes, falou acerca da oração. Em Lucas 18, versículo 1 e 2, ele falou acerca do dever de orar sempre. Em João 15, 7, ele diz: se as minhas palavras permanecerdes em vós, vocês pedirão o que vocês quiserem que vos será feito. Em Mateus 21, 22, ele diz: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. A igreja se reúne para orar, porque eles sabem o poder que tem a oração feita por aquele que foi justificado por Deus.
O Salmo 50, versículo 15 diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Davi escreveu no Salmo 34, versículo 17 e 19: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor o livra de todas. Pedro, agora preso, a igreja se reúne a orar, mas tem uma coisa no texto que me chama a atenção. Enquanto Pedro estava na prisão, olha o que está escrito no versículo 6: e quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, presta atenção no texto, quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, ou seja, a noite que Pedro iria morrer, a noite em que ele seria condenado, você deve se lembrar que Pedro ficou com medo e negou Jesus por 3 vezes, por causa daquilo que ele estava vendo acontecer. Agora quem está em perigo é ele, agora quem está prestes a morrer é ele. Mas olha o que a sequência do texto diz: estava Pedro dormindo entre 2 soldados. Você conseguiria dormir ciente de que você está correndo risco de vida? Tenho certeza que não. Porque a primeira coisa que nós perdemos quando estamos em perigo, quando estamos inquietos, quando estamos aflitos, é o sono. Eu pelo menos sou assim, eu não durmo, fico igual zumbi. Agora, Pedro está dormindo, Pedro está descansando, Pedro está vivendo como se nada estivesse acontecendo. E aqui é uma lição para mim e para você. Porque, irmão, às vezes nós andamos de um lado para o outro, às vezes nós ficamos desesperados, sem saber o que fazer, passamos noites em claro, sim, angustiados, aflitos, com medo, na incerteza do amanhã. Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por que Pedro dorme? Porque ele sabe quem está cuidando dele. Davi diz no Salmo 4, versículo de número 8: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faças habitar em segurança. Davi diz no Salmo 3, verso 5: eu me deitei, dormi, eu acordei, porque o Senhor me sustentou. Nós precisamos aprender essa lição. Confiar mais em Deus, acreditar mais em Deus. O que Pedro sabia? Que Deus tinha planos, promessas para se cumprir, e não seria Herodes que iria colocar fim àquilo que Deus tinha para fazer. Ele dorme, ele descansa. Pedro está vivendo como se nada estivesse acontecendo. Eu acredito até que quem está consolando Pedro, quem está dando ânimo a ele, quem está confortando seu coração, é o próprio Espírito Santo. Dormia. Na noite que estava prestes a morrer, Pedro dormia e a igreja orava em contínuo por ele a Deus. A igreja está lá suplicando, reunida. A igreja está lá clamando a Deus pela vida de Pedro. Irmão, talvez você nunca parou para pensar, mas há uma coisa diferenciada, se assim posso dizer. Apesar de muitas vezes nós orarmos, apesar de muitas vezes não vemos o resultado imediato das orações que fazemos, Deus sempre trabalha em favor do seu povo. Deus sempre trabalha em favor da igreja. Olha o que o texto nos mostra na sequência: porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, os seus ouvidos atentos às suas orações. Pedro dormia, a igreja orava, Tiago já havia sido morto, Herodes planejava matar Pedro, mas a oração da igreja é ouvida por Deus.
Deus estava atento a tudo que estava acontecendo ali, como Deus está atento a tudo que acontece na minha vida e na sua vida também. Os olhos do Senhor estão sobre nós, sobre a sua igreja, os seus ouvidos atentos às suas orações. A igreja orava, e observe o que vai acontecer no versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, porque eis que sobreveio o anjo do Senhor. A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme, e o livra. Pedro era guardado na prisão, mas havia anjos ali. Os anjos são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então a igreja está orando, a igreja está suplicando, sobreveio um anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Pedro estava preso, Pedro estava acorrentado, Pedro estava aprisionado. Mas enquanto a igreja ora, os olhos do Senhor estão sobre Pedro, os olhos do Senhor estão sobre a igreja, os ouvidos do Senhor estão atentos aqui, os irmãos da igreja oram. Ele envia um anjo, quando o anjo toca Pedro, aquilo que o prendia se desfaz, aquelas correntes caíram das suas mãos. Aí você já pode começar a pegar algumas coisas para você aqui, porque às vezes você está orando, às vezes você está passando noites em claro, às vezes você está pedindo a Deus pela libertação daquele que está no álcool, pela libertação daquele que está nas drogas, pela libertação daquele que está cativo, que tem a sua vida governada pelo seu coração maligno. E às vezes você não vê nada, mas Deus envia anjos para trabalhar por causa da sua oração, por causa da sua súplica. Olha o que está acontecendo. A igreja não está vendo nada, a igreja orava. Pedro está num outro ambiente, num outro lugar, a igreja orava de contínuo, como diz o verso 17. Deus já está trabalhando por causa da oração da igreja. O anjo está lá, os olhos do Senhor estão lá. Você tem que acreditar nisso, ainda que você não veja mudanças, ainda que nada aconteça de modo que gere em você uma alegria, Deus está trabalhando. Jesus diz em João 5,17: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isaías capítulo 64, verso 4: desde a antiguidade não se viu, com os ouvidos não se percebeu, com os olhos não se viu, um Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele esperam. A igreja ora, Deus trabalha em favor do seu povo. Olha o versículo 8, que o anjo vai dizer: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Então Pedro é tocado do lado, ele desperta, não tem nada mais que o prende, e ele ouve o anjo falando: vai, se veste, põe a tua capa e vamos embora. Então Pedro está seguindo o anjo, saindo daquela prisão, mas no entendimento dele era uma visão, no entendimento dele era um sonho, no entendimento dele estava acontecendo algo sobrenatural, não era uma realidade, não era algo que estava acontecendo de maneira literal, ele não estava entendendo nada. E às vezes Deus trabalha assim, irmãos. Às vezes Deus nos proporciona o privilégio de viver experiências que são tão boas que parecem sonhos, são tão impressionantes, tão surreais, que até demoramos a acreditar. Puxa, ele era beberrão, ele gostava de ficar na balada, ele passava as noites na bebedices, nas drogas, de repente se converteu. O meu perseguidor, o meu inimigo, a pessoa que mais me afrontou, agora está comigo na igreja.
aquela doença que estava em estado terminal, aquela situação que era irreversível aos olhos dos médicos, de repente houve uma sobrevida. O milagre aconteceu, algo inesperado, contrariando toda a medicina. Parece um sonho, parece que não está acontecendo. Deus é especialista em surpreender os homens, trazendo à existência aquilo que não existe. Para Pedro, parecia uma visão. Agora veja o verso 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesma. A porta abriu sozinha, por conta própria. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. O que está acontecendo aqui? A igreja orou, os olhos do Senhor estão sobre a igreja, sobre Pedro, os ouvidos do Senhor atentos às orações que estavam sendo feitas. O Senhor enviou um anjo lá, e o anjo trabalhou para tirar Pedro daquela situação, para tirar Pedro daquilo que o prendia. Talvez você não esteja entendendo nada, mas Deus está trabalhando para tirar você daquilo que te prende, daquilo que te amarra, daquilo que te encarcerou, daquilo que tirou de você a paz, a alegria, daquilo que é um fardo, um peso sobre as suas costas. O anjo se apartou de Pedro porque o trabalho foi concluído. Agora veja o versículo 11. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. A ficha caiu. Agora Pedro entendeu que aquilo que estava acontecendo era uma realidade. Aquilo que estava acontecendo não era uma visão, não era um sonho, não era o fruto da sua imaginação. Aquilo de fato era o propósito de Deus, o trabalhar de Deus. Aquilo de fato era um anjo do Senhor trabalhando para tirá-lo de lá. Vamos usar a nossa fé, vamos acreditar, irmãos. Talvez hoje para você contemplar a salvação da sua família seja um sonho. Talvez hoje para você sair dessas dívidas, desse tumulto que você está vivendo, seja um sonho, seja o fruto da sua imaginação. Talvez para você ver que aquele parente doente em estado terminal foi curado, seja algo inesperado, mas vamos acreditar no poder de um Deus que pode sim fazer com que isso seja uma realidade na sua vida. Porque a Bíblia diz em Lucas 1,37 que para Deus nada é impossível. Ele tem visto tudo, Ele sabe de tudo, e os seus ouvidos estão atentos àquilo que você tem orado, aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem buscado. Veja comigo o versículo 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Por isso que eu disse a você, que quando a igreja está reunida, e os que estavam reunidos oravam, tudo estava acontecendo na vida de Pedro. Deus enviou o anjo lá para trabalhar, para tirar ele de lá, para levá-lo até a rua. Deus fez, enquanto a igreja orava, o Senhor já estava agindo, o Senhor estava atuando. Daqui a pouco alguém bate na porta, olha o verso 13. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Olha que coisa interessante. A igreja orando: Senhor, tira ele de lá, não permita que Herodes faça o mesmo que fez com o Tiago. Nós estamos aqui porque nós cremos no poder da oração, nós estamos aqui porque o Senhor, através da oração, fez tantos milagres. O Senhor pode fazer isso. Daqui a pouco alguém bate na porta. Aí a Rode vai lá e ouve a voz: abre a porta. E ela conheceu que aquela voz era de Pedro, ou seja, a resposta da oração bateu na porta.
Deus está provando que os seus ouvidos estão atentos à oração do seu povo. Enquanto eles pediam a libertação de Pedro, alguém bate na porta, e quem era? Era o próprio Pedro. Ou seja, a resposta da oração queria entrar. A resposta da oração tinha chegado. A resposta da oração estava bem ali. Tudo o que eles esperavam orando estava de fato acontecendo. Aí veja o verso 15: e disseram-lhe: estás fora de ti. Ou seja, chegaram para Rode e falaram: menina, para, não é hora de brincar não. Você não é alguma coisa que te fez mal. Você está fora de si, não brinca com essas coisas não. A própria igreja teve dificuldade de acreditar. A própria igreja não entendeu o que estava acontecendo. Deus estava respondendo ali, irmãos. A resposta da oração bateu na porta. O resultado da fé deles queria entrar. A prova de que Deus ouviu a súplica deles estava ali. E eles dificilmente queriam acreditar. Acredite nisso, irmão. A sua fé não tem que ser em mim, mas em Deus. Deus, ele pode surpreender não somente você, mas todas as pessoas que têm dificuldade de acreditar que pode haver mudanças. Ele pode. A menina dificilmente, as pessoas que oravam acharam que ela estava fora de si, mas quando viram, testificaram que de fato era Pedro. Aí veja o verso 16: mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram, ficaram surpresos, ficaram perplexos. Pedro, o que você está fazendo aqui, Pedro? A resposta da oração, é o poder da oração. Talvez Deus te trouxe aqui para dizer que o medo tem feito você afundar. Talvez você não esteja acreditando na provisão. Talvez Deus te trouxe aqui para dizer que Ele pode, Ele tem resposta para tudo. Ele é Senhor de todas as situações. A Bíblia diz em Romanos 8, 28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Agora, eles abrem a porta e vê Pedro lá. Agora olha o que vai acontecer no verso 17: e acenando-lhes ele com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E o Tiago aqui é o líder da igreja em Jerusalém, porque o filho de Zebedeu havia sido morto. Então, quando Pedro não fala nada não. Pedro vai contar como Deus agiu para tirá-lo de lá, a experiência que ele teve. Imagine Pedro dizendo: olha, eu estava dormindo, no maior paz, no maior sossego, eu senti um toque no meu lado, e aí eu ouvi uma voz que me dizia: cinge-te, pega a sua capa e me segue. De repente eu fui andando e as portas foram se abrindo. Quando eu vi, eu estava na rua, e eu procurei aquele ser iluminado e não achei mais. E aí eu entendi que tudo que aconteceu ali não era uma visão, mas era um propósito de Deus. Deus me tirou de lá. Pedro está contando para a igreja, e aí ele diz: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. O que Pedro está fazendo aqui? Contando a sua experiência, contando o seu testemunho, contando o que Deus fez na vida dele. Quem sabe Deus não trouxe aqui para dizer para você que um dia Ele vai tirar essas palavras de lamentos. Um dia você vai entender que toda essa dor hoje é para um propósito futuro, e lá na frente, assim como Pedro, você também vai poder contar o que Deus está fazendo na tua vida. Você vai poder dizer para as pessoas que o mesmo Deus que agiu na vida de Pedro, que agiu na sua vida, vai agir na vida dessa pessoa também. Agora Pedro conta. Por que Pedro conta? Porque a igreja orou para que isso acontecesse. E quando a igreja ora, Deus ouve o que a igreja pede. Mas por quê, pastor? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, porque os seus ouvidos atentos às suas orações. Volta lá para onde nós iniciamos, 1
Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Assim aconteceu. Pedro, quando escreve a carta, a sua carta que é universal, já tinha vivido todas essas experiências. Então agora ele escreve para a igreja, os olhos do Senhor estão sobre os justos, no verso 12, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Ou seja, aquele que for justificado, aquele que ouviu o Evangelho de Cristo e creu na sua obra expiatória, na sua redenção, aquele que acredita na justificação, no sacrifício substitutivo, ou seja, era para mim ser condenado, o castigo era meu, a dor deveria ser minha, mas Ele assumiu o meu lugar e eu creio nisso. Ele pagou pelos meus pecados, o castigo que hoje me faz ter paz foi sobre Ele, pelas suas feridas eu fui sarado, eu creio nisso, eu fui então justificado pela fé, porque eu acredito nisso, eu sou salvo pela graça, mediante a fé. Então Deus ouve as minhas orações. Quando eu oro, quando eu falo, os ouvidos do Senhor estão atentos àquilo que eu falo. Presta atenção nisso, irmãos. Talvez Deus te trouxe aqui para dizer para você que você precisa falar um pouco mais, orar um pouco mais, buscar um pouco mais, passar mais tempo em oração a Deus. Olha para Jesus, o dono do reino. Por várias vezes, apesar de estar rodeado de pessoas, a palavra de Deus diz que ele vai orar num lugar à parte. Ora no monte, ora no deserto. Ele vai passar tempo na presença de Deus, orando, falando com o Pai. Aí você tem que parar e pensar no seguinte: Jesus não precisou orar por cura, porque Ele é o Deus que sara. Ele não precisou orar por libertação, porque o conhecimento da verdade liberta. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Jesus não precisava orar por aquilo que nós necessitamos, porque Ele é o Senhor soberano, mas Ele passava horas orando, falando com o Pai. Isso aqui nos ensina. Pedro está querendo passar isso para a igreja. Olha, para dizer que os ouvidos de Deus estão atentos à oração do justo, para eu dizer que os olhos do Senhor estão sobre o justo, eu precisei desafiar o medo e andar sobre as águas, e afundei, mas eu fui. Pedro precisou lançar um anzol no mar, talvez pensando: será que vai acontecer? Como é que pode? Eu já passei a vida inteira pescando, e um peixe com a moeda na boca, de repente ele pega o peixe, a moeda está lá. Pedro precisou ver a sua sogra doente, e quando Jesus tocou nela, foi curada. Pedro achou que estava pronto quando ele disse: Senhor, aonde o Senhor for, eu estarei junto. Jesus disse: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele achou que era convertido, mas Jesus vai dizer para ele que o diabo estava se andando. Todas as coisas que aconteceram foi um preparo, porque Jesus havia dito que quando eles fossem revestidos de poder, eles deveriam ir pela Judéia, por Samaria, pelos confins da terra, ensinando e batizando. Talvez você não entenda o seu dia de hoje, mas Deus está te preparando para as coisas que vão acontecer lá na frente. Eu só consigo suportar algumas situações que eu passo hoje, porque eu aprendi na escola chamada deserto. E o que me faz suportar os males que eu sofro hoje é o entendimento de que lá na frente Deus vai me mostrar o porquê. Enquanto isso, eu tenho que orar, porque eu sei que Deus me ouve. Enquanto isso, como igreja, nós temos que nos unir para clamar a Deus, para suplicar o socorro divino. Vamos ficar todos de pé, por favor.